Graça e a paz. Mais um dia na nossa querida leitura. Hoje, dia 10, né? Já virou a meia-noite, mas na verdade, hoje é a leitura do dia 9 ainda. O dia foi bem cheio. E vou fazer a leitura agora, assim mesmo, né? Eu devia ter feito ao longo do dia. Mas o importante é não perder o foco. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e eles lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, e alguns bateram a outros e mataram. Faltava-lhe ainda mais um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: Este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim será. Assim eles o agarraram, mataram e lançaram fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha aos outros. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão, foi por isso que deixaram embora. Isso foi uma parábola, né? Falando no final das contas sobre Jesus, pois muitos profetas foram torturados, né? Foram mortos até o filho amado, né? Mas acabou que, né? Enfim, eu nunca entendi bem essa passagem, mas fala sobre Jesus, que foi a pedra mais importante que eles rejeitaram e jogaram fora. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: O que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Então lhe trouxeram a moeda e ele lhe perguntou: De que é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar a mulher sem filho, seu irmão deverá se casar e por aí vai. Ela perguntou na ressurreição: De quem será a esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos do céu, no céu. Quando a ressurreição dos mortos, vocês não leram o livro de Moisés no relato da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Vocês estão muito enganados. Eita. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? O mais importante é esse, ó Israel. O Senhor, nosso Deus, o Senhor é o único Deus. Ame o Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e todas as suas forças. E o segundo é esse:
Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizer que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: Você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Que interessante, né? Para quem é sábio, Jesus diz isso. Vocês não estão longe do reino de Deus. Ensinando no templo, Jesus perguntou: Como os mestres da lei dizem que Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi o chama de Senhor. Como pode então ele ser meu filho? Ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com grande prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Jesus sentou-se à frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então a viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo que esta viúva pobre colocou na faixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. Mais uma passagem fortíssima aí, né? Ela deu 100% dela. Independente se ela tinha pouco ou muito, foi o 100%. Os outros que tinham muito davam muito, é fácil. Então, bota aí a gente para pensar, né? Amém? Leitura relativamente longa hoje, mas rápida pela hora. Mas é isso. Foi edificante, sim. Glória a Deus. Deus abençoe e até amanhã.